Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Estamos lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo. No final, deixa o seu coraçãozinho, seu comentário. E se você não é inscrito, não é inscrita no canal, já se inscreve. Que Deus abençoe. Lucas 17, sobre os motivos de tropeço e sobre o perdão. Jesus disse a seus discípulos: É impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu lhe perdoarás. O poder da fé e a humildade. Então os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: Vem agora e senta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá pelo contrário: Prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá o servo porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos ordenado, dizei: Somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. E um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: Está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: Chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vocês dirão: Está ali ou está aqui. Não vades nem o sigais. Pois, como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. E eu vos digo: naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado.
E eles lhe perguntarão: Onde, Senhor? Ele respondeu: Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Lucas 18. A parábola do juiz injusto. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: Ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que, dia e noite, clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse. Mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai que as crianças venham a mim, e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. O jovem rico e um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem disse: Eu tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Quando viu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: Quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais e na era vindoura a vida eterna. Jesus prevê novamente sua morte e ressurreição. Tomando consigo os 12, Jesus lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão. Mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, eles não entenderão nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não compreendiam o que ele lhes dizia. O cego de Jericó. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus,
o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. E ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou orar por mim e por você que ficou aqui até o final. Oh, maravilhoso, eterno Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por ter trazido essas pessoas até aqui para ouvir a palavra do Senhor. Se hoje eu não me mostro nesse vídeo é por um único motivo. Toda honra e glória sempre será tua, Pai. Deus, enquanto eu cresço na fé, eu percebo que andar nos teus propósitos com passos fiéis é muito empolgante. Tu revelas novas possibilidades a cada amanhecer e me dá orientação e esperança para que eu me mova nelas. Senhor, esta é vida que eu tenho, ela é tudo menos entediante, Senhor. Abençoai cada um que chegou nesse vídeo, Senhor. Dai paz, dá serenidade e, acima de tudo, sabedoria. Que Deus abençoe.